Fala turma, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um MD Ensino Cast. E hoje estamos aqui naquela dobradinha, aquela dupla, eu e Juliana, famosa Ju Cosme, para conversar um bate-papo, aquele podcast no formato mais rápido, mais enxuto, mais bate-papo, trazendo a beira do leito, trazendo a tomar decisão, trazendo muitas vezes argumentações que dificilmente você vai encontrar no livro propriamente dito, né? É muito construção nossa de experiência, beira-leito. Lembrando que o próximo podcast vamos ter convidado, né, Ju? Então, a gente não vai anunciar ainda, mas vai ser um grande convidado. A gente vai falar uma coisa bem bacana, vai ser um podcast bem bacana. E hoje a gente tá pra falar de quê aqui, Ju? É meio surpresa, né, Gabriel? Não, eu nem sei, na verdade, por isso que eu perguntei pra você. A gente vai falar sobre o paciente que tá sangrando na UTI. Opa, eu gosto. E aí, aqui a gente não vai entrar nos detalhes de, por exemplo, é uma hemorragia, tem que fazer endoscopia, o paciente é cirrótico. Não é isso, a gente vai falar de transfusão e de coagulopatias. Opa! Não, por exemplo, a doença cirrótica em si, tem que clipar, fazer endoscopia e clipar. Não é esse o foco, né? Coagulopatria geral. De manejo de paciente sangrando. Isso aí. Na UTI, o né? Clínico, Legal. Manejo porque clínico. também não é trauma, né? Tipo, a gente vai falar lá do trauma, lá da PS, Não, acho que não. Talvez a gente possa falar um pouquinho. Mas é realmente da coagulopatia e transfusão. Legal. Cunho prático, né? Tá. Essa aula tem lá no MD Plus? Tem. Tem, né? Tem, de coagulopatia tem. Ah, claro que tem, né? Tem muito. Você acha que eu não sabia que tinha? Foi eu que gravei. Fiquei na dúvida se você ficou na dúvida se tinha. Não, pô, tem. Tem até duas, né? Legal. Pra anunciar, então, que esse é o primeiro podcast que a gente tá gravando que oficialmente estão liberadas as inscrições no MD Plus, né? O que é o MD Plus? Conta aí um pouquinho pra quem O MD Plus é uma plataforma aí dentro streaming, da MD Ensino. Mais do que streaming. E a nossa meta é criar aulas e conteúdos que sejam muito práticos, né? Para te ajudar realmente no seu dia a dia, no seu plantão, mudar a forma como você faz o seu plantão com mais segurança e que a sua tomada de decisão beira-leito seja mais sábia, mais segura, mais assertiva. Perfeito. A gente quer resolver o problema de tomada de decisão. Não é só fluxograma, não, né? Mapa mental, matriz, funil. É uma metodologia nossa que a gente usa, né? Todo dia aí. A gente resolveu trazer isso por um jeito muito acessível, porque é uma assinatura extremamente barata. Barata no sentido de... O preço dela é barato porque a gente queria realmente deixar todo mundo muito consciente, porque o valor que tem ali dentro é gigantesco, né? Realmente, a gente discutiu até muito, porque o valor ali é muito, muito alto, que a gente traz, que a gente agrega, mas a gente queria tornar o negócio extremamente acessível para as pessoas e ficou muito acessível, acredito eu. E além disso, tem também a história de encontros mensais. Sim, A gente vai marcar encontros por Zoom, por aulas ao vivo, né? Para debater casos do dia a dia, sejam nossos, que a gente traz da nossa vivência, da nossa UTI, sejam casos vivenciados pelos alunos que eles quiserem trazer. E as mentorias também a gente vai trazer um pouco de atualização, né? Algumas mentorias vão ser com foco em atualização de alguns artigos que saíram mais recentes, mais quentes, né? Então vai ser prática, atualização, tudo isso para quem tá dentro da plataforma do MD Plus. Que na verdade é a plataforma do mdensino.com, vai ter o MD Journal separado, gratuito, os podcasts vão estar lá também, e MD Plus para quem assinar essa assinatura. Lembrando que toda semana tem aula nova, então é um negócio vivo, contínuo, e a gente divide lá em fragmentos de UTI, emergência, sessões de UTI, emergência, então é um negócio extremamente completo, extremamente acessível, vale muito a pena. O Luiz vai deixar o link na descrição do YouTube e também a gente vai deixar o link na descrição aqui do Spotify, tá bom? Fechou, Luizão? Luizão, liga esse ar-condicionado aí. Cara. Eu que desliguei. Eu cheguei e tava gelado. Ele bota muito gelado, mas agora tá quente. Eu tô animado aqui com o nosso MD Plus. Beleza. Tá bom? Fechou? Fechou. Feitos os anúncios, vamos à ciência. Vamos lá. Vamos começar assim. O paciente tá exteriorizando o sangramento. De qualquer lugar. Hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baixa. Não sei, ele tá exteriorizando de alguma forma. E qual que é a sua primeira conduta?
Nossa! Eu não sei as perguntas, mas vamos lá. Porque você não falou muito de... Não tem jeito, Ju, assim... Não tem como tirar agora... É um pacote de pensamentos. Se eu tenho um paciente que está em sangramento ativo agora, eu preciso identificar onde está esse sangramento. E não tem jeito de você não discutir, realizar uma ação mecânica de controle de sangramento. Uhum. Então, se ele está sangrando hemorragia digestiva, você vai ter que buscar uma endoscopia assim que possível. Se ele teve um trauma, um sangramento intraabdominal, você vai ter que buscar uma laparoscopia assim que possível. Se ele teve uma amputação, um corte, uma facada, sei lá, na perna, uma lesão vascular, você vai ter que minimamente conter aquele sangramento até que você consiga fazer a cirurgia. Então, primeiro passo de manejar qualquer paciente com sangramento é identificar a causa do sangramento. Poxa, Gabriel, nem sempre isso é tão fácil, mas quase sempre isso é obrigatório. Você vai ter que esgotar bastante energia para resolver isso. O que você vai fazer nesse ínterim entre você identificar e levar ao tratamento, num primeiro step, vamos dizer assim, são protocolos de transfusão maciça. Que aí, apesar de não ter falado que não ia falar, mas acho que é muito válido, é você transfundir hemoglobina, plaqueta, plasma. E aí, você tem algumas literaturas que falam para você fazer isso no processo de 1 para 1 para 1. O fato e eu nem quero dizer exatamente qual que é necessariamente o protocolo que saiu, tipo, né, assim, 1 para 1 para 1, o fato você precisa se preocupar muito em transfundir. Nesse contexto, o paciente está perdendo volemia, você vai precisar se preocupar em transfundir hemoglobina, plaqueta e plasma, barra crio aí, dependendo de como, e começar a transamin. Se a gente tá falando, eu tô falando assim, acabou de sangrar, tá sangrando, tá lá com um torniquete na perna, no politrauma, ou chegou com uma hemorragia digestiva volumosa e você tá indo para um choque hemorrágico e vai identificar a causa do sangramento e começar um protocolo de transfusão maciça. Soro, nesse caso, entra? Então, sempre você tem que tomar um pouco de cuidado com o soro, porque você vai precisar, eventualmente, estabilizar a hemodinâmica. E passa por fazer fluido nessa estabilização. Mas, Ju, fazer soro de forma muito liberal é extremamente preocupante nesse contexto. Assim, o foco é muito mais em hemoderivados. Até porque você vai diluir ainda mais todo aquele componente. Então, o soro ele é muito para ajustar a sua hemodinâmica, mas você não pode ser tão liberal, não deve ser tão liberal nesse contexto de... A gente está falando ainda dessa fase bem pré ali da hemorragia maciça, no primeiro controle de sangramento. Então, às vezes no início ele ainda tá estável, né? O fluxo cardíaco ainda tá ok, você acabou de ver ali, não tem hipotensão, não tem alteração, não tem sinais de choque pela hemorragia, né? Hemorragia. Dá pra você deve controlar isso. Mas você sabe que você realmente precisa controlar o foco do sangramento e ter um mínimo de estabilidade. Eu preciso ter um HB menor do que 7 para transfundir nesses casos? Não, assim, a gente ainda tá na hemorragia maciça, né? Não, assim, na primeira fase do atendimento ao paciente com coagulopatia. Na verdade, nem coagulopatia. A gente tá falando de sangramento aqui. Por que eu falo isso? Só voltar aqui um pouquinho, Ju, pra poder explicar como que eu enxergo as coisas. Eu enxergo as coisas um pouco diferente, mas é o jeito que eu encaro, que é o seguinte. Eu tenho que manejar o sangramento e manejar a coagulopatia. Parece que são duas coisas iguais, mas, de certa maneira, do ponto de vista prático, elas costumam ser diferentes. O que eu quero dizer? O sangramento é isso. Eu preciso parar o sangramento e repor, enquanto eu paro esse sangramento, o que ele está perdendo de volemia. Só que ao fazer isso, eu consumo, durante ali meu sangramento, durante essa fase inicial, eu ativo cascatas de coagulação, eu ativo estado trombolítico, eu ativo estado inflamatório, que vão influenciar em todo esse processo. Então eu entro para um segundo cenário, que é o manejo da coagulopatia. Aí quando eu entro para o manejo da coagulopatia, é uma consequência de um sangramento maciço. E aqui é super legal a gente fazer as coisas guiadas por meta. Então quando eu estou controlando hemorragia maciça, eu não faço muita meta.
A minha meta é parar o sangramento e transfundir de forma protocolar ali para controlar a volemia. Parei o sangramento, ou consegui diminuir o sangramento, porque se eu não parar o sangramento de uma maneira quase sempre mecânica, ou o próprio sangramento se autolimitar, eu não tenho jeito. É como se eu não fizesse antibiótico para sepsis e ficasse tentando manejar a cascata inflamatória. Vai morrer. Beleza, parei o sangramento com coisas mecânicas, com protocolo de transfusão maciça, com trombolítico ali, de maneira protocolar. Esse paciente, em geral, ele evolui com um estado de coagulopatia, no sentido de doença de coagulação, em que eu posso ter um cenário pró-trombótico ou um cenário fibrinolítico. Que aí tem até um trabalho muito legal, acho que está lá na plataforma mdensino.com, que a gente define, separa um pouquinho, que ele separa no trabalho da Critical Care Medicine, que separa um pouco esses dois cenários. Então eu tenho um cenário que eu tenho muito trombo e eu tenho um cenário que eu não formo o trombo. Então isso tudo geralmente é uma consequência desse primeiro momento de hemorragia maciça. E aí eu vou começar a manejar a minha coagulopatia. E aí, nesse cenário, olhar para a hemoglobina, a gente já viu aí vários inúmeros trabalhos que a hemoglobina menor do que 7 é talvez o seu cutoff de transfusão. Ou seja, até 7 de hemoglobina você avalia outras coisas. Só que aí eu vou trazer uma questão prática minha, tá, Ju? Quando eu olho e vejo um movimento de hemoglobina em queda, tem um 8 de hemoglobina, e meu paciente está já com uma baixa reserva hemodinâmica, eu tenho uma tendência, não vou dizer transfundir com 8, mas eu preciso ser muito mais atento, porque se esse cara começa a sangrar muito rápido, ele tem uma reserva muito baixa. Então depende muito de como eu conseguir controlar meu sangramento. Pô, vamos um exemplo prático, vai lá, sei lá, eu tomei uma facada na artéria braquial. Um exemplo maluco aqui. Fui lá, fiz um torniquete, consegui parar de sangrar. O cirurgião foi lá e rafiou e beleza, tá rafiado. Esse cara é um cara que eu consigo monitorar se ele sangra visualmente, ele tá bem rafiado, a gente tá controlando ali. Diferente, por exemplo, se eu tenho um paciente que fez uma hemorragia, por hemorragia digestiva, por uma úlcera, que a gente foi lá, esclerosou a úlcera, mas existe um risco altíssimo dela voltar a sangrar. Esse cara tem um 7,5 de hemoglobina e tá acima desse cutoff, vamos dizer assim, mas ele tem um risco muito alto de ressangrar daqui a pouco, e se ele começar a ressangrar, o 7,5 cai para 4,3 muito rápido. Nesse contexto, eu gosto de observar qual que é o ambiente que eu tenho, a dinâmica que eu tenho, ou seja, eu consigo transfundir rápido e tudo mais, senão eu consigo até jogar deixar essa reserva um pouco mais alta. Mas eu tô falando de um negócio completamente de experiência, de individualização minha própria. De maneira geral, seu nível de hemoglobina, se eu quiser te dar um cutoff é 7, mas quase sempre olha para outros cenários. Se a minha plaqueta for muito baixa, hemoglobinas maiores fazem mais sentido. Se eu tiver aí num contexto de sangramento e coagulopatia, hemorragia baixa e lactato elevado e tudo mais, perdendo, o coração sofrendo, uma saturação venosa muito baixa, a gente precisa reanimar esse paciente, você pode até eventualmente pensar num cutoff de hemoglobina mais alto. Mas vê se você concorda comigo, assim. O paciente começou a sangrar na minha frente. Qualquer sangramento que seja. E ele começou a apresentar ali, de forma mais aguda, sinais de baixo débito, de má perfusão. Então, extremidades começaram a ficar frias, o pele começou a ficar pegajosa, ele começou a ficar confuso. E os exames que ele tinha de antes, estavam todos normais, a cabeça lá de 13. E aí esse paciente começou a sangrar e com sinais de choque. Eu pedi um hemograma neste momento, vai levar aí em torno de 1 hora. 40 minutos pra ficar pronto. Você acha que nesse momento já vale eu transfundir ele? Você tá com pensando 13 inicial? Não, qualquer valor acima de 7, entendeu? Você acha que já vale, considerando que esse paciente está chocado, né? E muito provavelmente por um choque hemorrágico.
E aí, pensando, né, na minha DO2, o conteúdo arterial de oxigênio, vai levar em consideração a hemoglobina. Você acha que já vale transfundir ele, independente do valor da hemoglobina? Nesse contexto, ele cai no cenário entendo que ele vai cair no cenário... São 2 cenários, que o choque, mas ele vai cair no cenário de transfusão maciça, porque está começando a sangrar agora. Então, você começou a sangrar agora, ou ele tá... Você tá vendo ele sangrar, ele tá no fase aguda, ele tá com sangramento ativo, aí é protocolo de transfusão maciça. Você não ficou olhando muito o nível de hemoglobina. Entende? Você olha o que ele tá sangrando e começa transfusão no sentido de transfusão maciça. O que quer dizer, quando você vai para uma coagulopatia guiada por meta, aí você tem uma meta de hemoglobina acima de 7, num cenário que você tem plaquetas boas. Por que eu tô falando da plaqueta? Porque a hemoglobina, Ju, ela é fundamental para expor, porque a hemoglobina corre no centro do vaso e ela empurra a hemoglobina por densidade, tudo mais, efeito raiológico, e ela empurra a plaqueta para a periferia do vaso, que é quando a plaqueta tem contato com os fatores teciduais e começa a sua agregação. Então, se eu tenho uma hemoglobina muito baixa, com muita plaqueta, até vai. Mas se eu tiver uma plaqueta muito baixa, com pouca hemoglobina, isso é uma catástrofe. Mesmo com uma hemoglobina média, vamos dizer assim, é uma catástrofe. Então, eu jogo a hemoglobina para utilizar melhor as minhas plaquetas, então, para melhorar a performance das minhas plaquetas. Por isso que eu citei que as duas coisas, elas andam um pouquinho de lado, juntas, dentro dessa gangorra, quando eu estou olhando para um cenário de coagulopatia, nesse manejo secundário ali ao evento hemorrágico propriamente dito. Evento hemorrágico agudo, de uma maneira geral, você utiliza protocolo de transfusão maciça. Claro, Gabriel, os caras sangrando por hemorragia digestiva e o paciente está relativamente estável agora, eu consigo levar para endoscopia. Você não vai sair transfundindo necessariamente nesse contexto. Mas o que você acabou de falar, tem um choque, tem DO2, o cara está sangrando ativamente, eu preciso manejar isso. Sem dúvida que a hemoglobina entra com o protocolo de hemorragia maciça, assim, não nesse contexto, eu ficar esperando o 7 cair, chegar lá no 7 lá pra poder transfundir. Roxo, né? Não, o HB não caiu, 7.1. Não transfunde. Não seria isso. Tá. E aí, quais são os laboratórios que a gente coleta? É só hemograma? O que mais que tem que coletar pensando em coagulopatia? Ju, essa pergunta é muito boa, eu vou falar na sequência, não é na sequência, eu vou falar... Porque eu defino, lá na aula da coagulopatia, a gente fala muito isso, né? Eu defino coagulopatia muito mais em 3 cenários, em 3 etapas. Mas que elas não acontecem, elas acontecem simultâneo. Então, eu vou falar o básico, tá? Assim, depois a gente pode discutir algumas coisas. Hemoglobina, você pode pedir hemograma, mas hemoglobina. Então, vamos lá. Quais são os laboratórios de um paciente com sangramento com coagulopatia? Hemoglobina, plaqueta, TAP, KPTT, se ele tiver algum em uso aí de heparina, principalmente. Ureia, sempre importante, porque você não sabe exatamente como esse paciente chegou, de onde ele está vindo, você está fazendo tem uma insuficiência renal e está com uremia. Cálcio, gasometria, para avaliar o pH. Fibrinogênio, fundamental. Consumo de fibrinogênio, você não consegue manter essa rede de fibrina. E uma coisa que você não coleta, mas vale muito a pena sempre, termômetro, medir a temperatura. Esse é o set de prescrição que eu faço, que eu faria, que eu recomendo que todo mundo faça, para entender como que está o seu manejo do seu coagulopatia. E dentro de todos esses sets que eu falei, desses exames que eu falei, tem metas para você alcançar, para você atingir, para que você não tenha nenhuma perda em um determinado momento e o paciente volte a sangrar ou não consiga parar, ou ele trampou na primeira fase e depois volta a sangrar de novo porque não formou a rede de fibrina. Isso é o básico. Nem que é o básico, isso é o completo. Isso é o completo, mas sem aí usar tomblastografia, por exemplo. Enfim, basicamente seriam esses exames laboratoriais que eu coletaria. Tá faltando algum? Quer repetir? Hemograma, plaqueta, ureia, TAP, KPTT, cálcio, fundamental, que a galera esquece. Gaso, que é fundamental com pH, que a galera esquece.
Fibrinogênio, que também muita gente esquece. E aí a temperatura, que eu acho que é uma coisa sempre muito importante, a gente tem que evitar hipotermia. Isso que eu ia entrar na próxima pergunta em relação à tríade da morte, né? Acidose, coagulopatia e hipotermia. Acho que isso entra muito importante no trauma, mas a gente vê isso em sangramentos expressivos dentro da UTI. Sim. E aí, como que a gente faz pra parar isso? Legal. Assim, na verdade a coagulopatia é tudo isso. A tríade da morte é coagulopatia, hipotermia e acidose. Por quê? É muito engraçado isso. Na verdade, a hipotermia, a acidose, a gente já fala isso em todas as aulas, coisa que só existe vida porque, na verdade, quando, sei lá, criador, alguém inventou a gente, ou a evolução natural, a gente, das reações, a gente começou a transformar a glicose em ácido. E aí a gente precisou de um jeito de tamponar esse ácido, que foi entregar oxigênio para essa célula. A partir do momento que a gente entregou oxigênio, a gente transformou o ácido que era produzido, o ácido lático, em água. E aí essa água vira CO2 e a gente tampona toda essa reação. Qual que é o problema? O problema é quando eu tenho o famigerado tríade da morte, é que as coisas elas giram em torno de si mesmo aqui. Se eu tenho uma coagulação, uma acidose grave, por exemplo, eu mudo toda a conformidade da minha cascata de coagulação, da minha cadeia de coagulação, que é uma cadeia enzimática. Se eu tenho uma cadeia enzimática que precisa de temperatura, pH e cálcio, e eu não tenho, por exemplo, a gente está pegando acidose como a origem da tríade, vamos colocar assim, e eu não tenho pH, eu tenho acidose, essa cadeia de coagulação não se faz direito, não acontece de forma correta, porque existe um problema enzimático, e aí, nesse problema enzimático, eu não consigo manter a minha coagulação correta, né? Ela é ativa, ela é eficiente, e aí eu não mantendo a minha coagulação eficiente, eu começo a sangrar, eu caio a minha DO2, porque eu estou tendo menor delivery de oxigênio, porque eu estou tendo menos hemoglobina, porque eu estou tendo choque, giro mais acidose. Então, esse é o processo que promove essa tríade da morte famigerada. A hipotermia entra no mesmo cenário, porque a hipotermia, se eu tenho uma hipotermia, eu tenho condição não ideal para as reações enzimáticas acontecerem. Por isso, inclusive, que o nosso corpo tem 36,5, 37, 38, por isso que grandes temperaturas fazem com que a gente morra, e por isso que baixas temperaturas fazem com que a gente morra. Entre outras coisas, ela para as reações enzimáticas. Nosso corpo é um produto químico, né? Um produto de várias reações químicas, que precisam de temperatura, pressão e pH ideal. Então, nesse cenário, se eu tenho hipotermia, eu continuo não coagulando. E se eu não coagulo, eu não entrego oxigênio, eu aumento a minha acidose. Se eu aumento a minha acidose, eu gero mais coagulação, mais sangramento. Se eu gero mais sangramento, eu gero mais hipotermia, porque eu também estou perfundindo mal os órgãos e, consequentemente, tudo vai entrando na cascata. Então, como parar isso? Basicamente, olhando pelas metas. Eu não posso manejar ninguém com sangramento, nenhuma coagulopatia, sem olhar para o pH e para a temperatura. Eu não posso manejar ninguém numa acidose sem olhar para o oxigênio, para a entrega de oxigênio. Bem como eu preciso aquecer o corpo para que isso tudo aconteça de maneira eficiente. E aí o aquecimento quase nunca ele é externo. Esse aquecimento é ideal que ele seja um aquecimento interno, né? Se eu conseguir aquecer o paciente, pode ser externo, obviamente, que é o que a maioria tenta, mas de alguma maneira a gente tem aquecedores aí internos, até a questão de aquecer soro, infundir soro a temperatura minimamente ambiente, não gelado, para que você consiga bloquear isso. Mas é super legal olhar essa tríade sempre como uma coisa muito conectada. Não adianta você tentar agir em um, não. Você tem que tentar agir nos três simultaneamente, porque os três se retroalimentam. Uma coisa alimenta a outra. E é realmente a tríade da morte. Isso aí é bem óbvio de entender quando você começa a entender que ele vai sangrar mais, vai fazer mais acidose, vai ficar mais hipotérmico e aí isso vai gerando uma coisa vai gerando a outra até o óbito, né? Exato. Então, e aí, por exemplo, falando da acidose em si, eu poderia, por exemplo, no manejo desse paciente, entubá-lo para tentar diminuir um pouco de consumo. Sem dúvida. Sem dúvida. A acidose aí qualquer coisa que você puder fazer para isso pode ajudar.
lembrando que, mas e o bicarbonato, Gabriel? Você vive falando mal do bicarbonato. A acidose no contexto de sangramento é legal aqui. Por isso que o que eu falo do bicarbonato é que as pessoas fazem uso indiscriminado do bicarbonato. Mas aqui é um contexto legal. Porque aqui, se eu tenho acidose, eu não sei, pode ser uma acidose lática. Mas eu preciso, para poder entregar oxigênio, parar o sangramento. E aí, para parar o sangramento, eu preciso de um pH legal. Esse é um contexto que o bicarbonato quase sempre, mesmo no contexto de acidose lática, por exemplo, ele pode e deve ser extremamente ponderado a ser utilizado. Porque o que vem primeiro aqui, de uma maneira geral, eu não coagulo, eu estou sangrando, gera acidose. Porque eu não estou entregando, porque eu estou sangrando. E agora eu não coagulo, porque eu gerei acidose. Então eu preciso parar a minha acidose, fazer bicarbonato, para conseguir coagular melhor, para daí conseguir parar o sangramento, que quebra a cascata, que quebra essa cadeia de eventos. Então aqui a acidose, por exemplo, é um contexto que você dá para pensar seriamente em usar bicarbonato. Quando você está num contexto de coagulopatia, entendendo que a coagulopatia está sendo continuando persistentemente por conta da... Tentando quebrar essa cadeia. Exato, quebrando essa cadeia. Uma outra questão aqui que a gente trouxe inicialmente a primeira pergunta foi, ele já está exteriorizando, então é muito fácil você saber que ele está sangrando. E quando ele não exterioriza? Né? Quando que eu tenho que suspeitar? Então a gente já teve vários casos, principalmente, acho que o mais clássico é o pós-operatório, né? O paciente em primeiro PO de qualquer cirurgia, acho que a principal intercorrência que a gente pensa é sangramento, e às vezes não pensar nessa possibilidade, às vezes pode ser catastrófico, né? Então, quando suspeitar que esse paciente está sangrando? Ô Ju, você já falou muito pra mim aí, quando você falou assim, que é ter em mente. Ter em mente que o paciente está sangrando é a base do negócio. Eu preciso garantir que eu penso no sangramento. Segundo ponto é basicamente análise clínica mesmo, sabe? Taquicardia, avaliação de temperatura cutânea, avaliação de tegumento mesmo, avaliação da pele. Sempre falo que o melhor exame físico para um paciente grave, seja ele no PS, crítico, seja ele no PS na UTI, é a inspeção. Então, assim, você consegue, sem muito estresse, descobrindo o paciente, no máximo tocando no paciente, avaliar se ele está hipocorado, hipoperfundido, taquicárdico, hipotenso. Tem uma coisa que muitas vezes a gente demora fazendo pós-operatório que não está certo, que é mobilizar com o paciente. Então, hipotensão postural, vertigem. O que a gente gosta de chamar muito, o paciente está sonolento, mas esse sonolento tem que ser sempre muito olhado se não está confuso, se é uma sonolência que vem meio que discrepante do que estava vindo clinicamente. Isso tudo são sinais, todos eles são sinais de sangramento. De maneira bem, bem prática mesmo, que a gente está falando aqui, bem da beira do leito, que você deve suspeitar. Mas, de uma maneira geral, se você tem um evento, o sangramento em geral, quando ele tem repercussão, coagulopatia, ela é uma coisa bem aguda, assim. Então, quando você tem, sempre que você tiver uma mudança drástica e em algumas questões de poucas horas do paciente, sangramento tem que ser tem que ligar a sua lanterna no seu cérebro. A gente teve aquele caso daquele paciente da robótica, não sei se você lembra. Sim, claro que lembro. Um paciente que 3, 4 horas ele começou a piorar, ficar hipotenso, ficar sonolento, ficar... E ele começou a sudorese, pele fria, pegajosa, uma queixa de um mal-estar, e o HB dele era 10. Legal, exatamente. O primeiro HB dele era 10, Era 10. Então, assim, depois, é lógico que caiu, e esse paciente ele ficou extremamente grave, em coisas de horas. De horas, 2, 3 horas. Levaram para o centro cirúrgico, resolveram, acharam o ponto sangrante, fizeram coagulação mecânica, a gente manejou a glucopatia e o paciente saiu bem. E com um dia ele já estava estubado, sem droga. Só que é uma coisa legal de falar desse caso, porque assim, isso foi tudo meio agudo, a HB estava em 10, mas 2 coisas aconteceram e que a equipe fez. Uma delas foi se preocupar que isso não podia ser infarto, que é muito comum também no pós-operatório, confunde, e as troponinas eram normais, a letra era normal. E quando viu o HB de 10, não se contentou com o HB de 10. Se preocupou, coletou de novo daqui a pouco, começou a manejar como tal, ficou de olho, viu que o paciente começou a ficar extremamente hipocorado na frente dele. Ele tava branco igual
Independente do HB, ele começou a transfusão. De 10. Exato. Não precisava nem mão de hemograma ali. Exato. Mão de laboratório. Foi assim mesmo. E aí, assim, já chegando aí pro final, eu vou te perguntar, porque eu sei que você tem uma opinião. Ela gosta de jogar as coisas contraditórias. Uma opinião reservada. Reservada? Em relação de responder agora, que não vai ser mais reservada, né? Ao Transamin. Né? Você que citou aí no início. Ele é muito validado em relação ao trauma, né? Em alguns outros casos, por exemplo, hemorragia, tem alguns trabalhos que já mostram aumento de risco de trombose, mas eu sei que você tem opinião que em alguns casos dá pra fazer. É assim, por que é a questão? Lembra que eu falei lá no começo? Existe 2 tipos de coagulopatia. A coagulopatia fibrinolítica e a coagulopatia trombótica. Você não sabe muito bem distinguir isso. Sabe muito bem quando você tem tromboelastografia. Mas, poxa, nem todo mundo tem. Então, assim, hoje, no pré-atendimento pré-hospitalar, na fase inicial, o tratamento está muito validado, Ju. Uhum. A questão é que para algumas outras situações, por exemplo, se você for ler artigos de hemorragia digestiva alta, varizes, por exemplo, eu vou falar para você não fazer Transamin. E tá certo não fazer Transamin nesta fase. O que eu falo muito do Transamin é que, beleza, eu resolvi o sangramento. Lembra que a gente distinguiu lá no começo hemorragia, sangramento ativo e coagulopatia. Aqui, sangramento ativo, para hemorragia digestiva, os trabalhos não mostram benefício. Mas se esse paciente, por ter sangrado muito, ativou todo o processo de coagulação e você não está conseguindo parar o sangramento porque você está num estado fibrinolítico, poxa, como vou descobrir isso? Tromboelastografia. Poxa, não tenho tromboelastografia. Empirismo. Empirismo, você vai ter que tentar o Transamin e daí avaliar se você, com todo o restante clínico, se você conseguiu gerar ali o controle desse sangramento. Então, o que eu falo, Transamin, é que se a gente ficar só pensando que não, a hemorragia digestiva não faz isso. Para abdômen agudo, um divertículo que sangrou, uma úlcera que sangrou, a gente não faz Transamin porque a literatura não está falando. Bem, ela não fala para você fazer na fase aguda, sabe? Naquela fase hiperaguda. Mas, se eu estou diante de uma cascata aqui de sangramento que continua acontecendo e eu não consigo distinguir entre uma coagulopatia fibrinolítica ou trombótica, o Transamin vai me ajudar. Aí você vai falar, poxa, Gabriel, mas se eu estiver diante de uma trombótica? Bem, aí é interessante você olhar algumas coisas. Por exemplo, quando você tem... É difícil falar isso, porque é muito da beira do leito, sabe, Ju? Mas quando você tem situações trombóticas, você acaba tendo, por exemplo, repercussões periféricas, até mais disfunções orgânicas de uma maneira mais aguda do que quando você tem fibrinolite que você não consegue parar o sangramento. Então, se o seu sangramento tá ativo, tá babando, você tá vendo cair, eu sou bastante a favor desta fase que o sangramento tá ativo ali ainda, de se utilizar o Transamin diante de um cenário de coagulopatia em que eu não consigo distinguir entre trombótica e fibrinolítica, mas eu tenho um sangramento ativo, parece que existe um problema de que eu coagulo e alguém vem e quebra o coágulo. Coagulo, alguém vem e quebra o coágulo. Mas isso é uma opinião muito da beira-leito. Não tô falando que é pra todo mundo sair fazendo trombolítico pra toda hora, Transamin pra todo mundo, pra toda hora, que não tem a indicação. Mas ela é reservada por conta disso. Eu preciso olhar para o meu paciente e, com alguns dados clínicos, a gente falou alguns deles aqui, entender, já que eu não tenho trombolastografia para todo mundo, se eu não estou diante de um cenário de uma coagulopatia associada à fibrinólise. Legal. Eu vou deixar, eu vou conferir se tá, na aula eu sei que tá, mas eu vou conferir se esse artigo tá lá na plataforma. Eu vou deixar junto, na verdade, não vou deixar nem na artigo comentado, não. Vou deixar esse artigo dentro da plataforma, só na plataforma, no link da mdensino.com, no link do podcast, que os podcasts estão subindo lá agora também. Então vou deixar nesse link aqui também. Qual artigo? Esse artigo que divide um pouco esses componentes de coagulação. Tem mais de um, tem 2 ou 3 legais, 5 figuras legais. Vou deixar lá para mostrar pro pessoal. Entendi. Bom,
Esgotei aqui minhas perguntas. Você quer trazer mais alguma coisa? Não, coagulopatia sempre é um tema que eu gosto muito, mas eu acho ele até meio complexo. Eu sempre tenho muita dificuldade um pouco em dar aulas de coagulopatia, porque eu entendo a coagulopatia de um jeito mais dinâmico e eu não olho muito pra coagulopatia lá do trauma, lá da pontinha, lá do pré-hospitalar. Não é sobre isso que a gente tá discutindo aqui. Mas eu acho que foi bom, acho que a gente tem muita coisa pra falar ainda, tudo que a gente discutiu pode ser muito mais aprofundado. Boa parte desse tá lá, seja em artigo, seja em aula. Aulas estão lá na mdensino.com. E a gente espera a galera lá, mas eu acho que assim, pra gente poder, dentro desse formato mais pocket do podcast que a gente tem feito, eu acho que foi bom. Foi bom. Tá bom? Fechou? Convidar pra mais alguma coisa? MD Ensino na prática lá no Telegram. É verdade. Vamos lá que a gente faz muita enquete, conversa muito. Quem tiver aí lá dentro da plataforma, puder encaminhar já esse link pros outros, ajuda a gente a crescer mais aí. E ativa o sininho no Instagram, no WhatsApp. Ixi. Luiz, você já ativou seu sino? No YouTube. Caraca. Ativa o sino no YouTube. Ativa o sino. Ativa no Spotify, né, Ju? É, isso aí. Avalia lá no Spotify também pra ajudar a gente. Legal. Ajuda a Residente. Vamos ver se a gente traz o Melo também para um próximo podcast, que a gente tá saudade sumido, dele, né? saudade dele. O entretenimento que ele gera é conhecimento legal. Também, Ju, pelo amor de Deus. Ai, conhecimento. Pancada, é sobre conhecimento isso aqui, né? O cara vai depois ela reclama que o cara implica com ela. Fechou então? Fechou. Luizão, até a próxima. Semana que vem. Um abraço.